Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal meu canal, Denise Mubi. Estamos fazendo agora a leitura do livro A Ressurreição e a Vida Eterna, a partir de agora, são a nossa realidade, livro de Grigori Grabovoi. Eu fiz a leitura já de metade da introdução, hoje eu vou fazer a leitura do restante da introdução do livro. Então, hoje, nessa parte da introdução, ele vai falar sobre a rosa e sobre a águia. Ele tem umas observações muito, assim, curiosas, um conhecimento, né, profundo sobre essa beleza, a beleza da rosa e sobre a agilidade da águia. São coisas, né, observações que ele faz através da clarividência. Que Grigori Grabovoi é uma pessoa com a clarividência totalmente desbloqueada. Então, ele percebe coisas que nós não percebemos. E ele passa isso através dos seus ensinamentos. Hoje, nessa trecho da introdução, ele vai falar sobre a rosa e sobre a águia. Por isso que eu coloquei essa imagem, para que vocês consigam acompanhar, olhando a imagem. Vocês tentem imaginar aquilo que ele está falando, como é aquilo que ele está falando, como seria na sua mente. Essas imagens que ele vai sugerir, essas informações que ele vai passar para nós. Como você enxerga isso? A sua visão pessoal, por isso que eu coloquei as imagens e cada um tem uma visão pessoal. Então, como sempre, você vai criar a sua esfera, o seu objetivo. Para todas as leituras que você fizer dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, você cria a sua esfera de luz branco prateada. O objetivo principal é a salvação global com o desenvolvimento harmonioso, assegurando a vida eterna para todos no corpo físico. E depois de você ver esse objetivo macro, né, da macro-salvação realizado nessa esfera, em todos os detalhes, né, você olha para o futuro e vê que ele é realizado agora e para sempre. Aí você insere o seu objetivo que, inserindo nessa esfera, o seu objetivo pessoal, faz parte da macro-salvação e, por isso, ele necessariamente também será realizado. A macro-salvação está garantido que será realizado. E o nosso objetivo pessoal será realizado junto, porque faz parte da macro-salvação. E com essa imagem na tela e com essa esfera, ao mesmo tempo, imaginando a esfera de luz branco prateada, eu vou começar a ler a segunda parte da introdução. Como uma espécie de analogia, o exemplo a seguir pode ser citado. Vamos imaginar que estamos realizando o seguinte experimento em casa. Pegue um pedaço de gelo e coloque em um prato. Agora é um material sólido. Você pode pegá-lo na mão, estimar quanto ele pesa. No entanto, se esse pedaço de gelo ficar em nosso quarto por um tempo, descobriremos que agora temos apenas água em nosso prato. Como dizem os físicos, ocorreu a transição da fase, a matéria da fase sólida passou para a fase líquida. Vamos deixar a água no prato e ver o que acontece a seguir. A água vai evaporar e depois de um tempo não vai sobrar nada no prato. Houve outra transição de fase.
A substância passou do estado líquido para o gasoso. Se olharmos em todas as direções, não conseguiremos encontrar a água que estava apenas no prato. No entanto, se você tem um cano em seu apartamento, através do qual a água fria flui, então, às vezes, no inverno, quando quando a água flui através do cano, é especialmente fria. Você pode notar que gotículas de água aparecem neste cano. É o vapor de água do ar que se condensou na superfície de um tubo frio. Se você coletar um pouco dessa água e colocá-la na geladeira, então teremos gelo novamente. Dei este exemplo para dizer o seguinte: acontece que a transição do estado de vida para o estado em que os falecidos estão é algo como uma transição de fase. Quando a água se transforma em vapor, ela está ao nosso lado, ao nosso redor, mesmo que não a vejamos. O mesmo acontece com os que partiram, eles estão ao nosso lado. Vamos relembrar as histórias daqueles que sobreviveram à morte clínica. Essas pessoas, de algum lugar sob o teto, viam os médicos mexendo em seus corpos, ouviam o que diziam e depois, após a reanimação, muitas vezes davam descrições detalhadas do que viam e ouviam, para grande espanto dos médicos. É claro que há analogia com a transformação do gelo em vapor invisível e a subsequente transição reversa, como qualquer analogia, não pode ser completa. Ao morrer e depois voltar à vida, utilizam-se transições para outros espaços, sobre os quais falaremos mais adiante. Mas o fato incrível, pode-se dizer incrível, é que, na realidade, não há diferença fundamental entre esses dois estados. O estado de vida e o estado dos falecidos e, portanto, as pessoas sempre podem ser transferidas para o estado de vida. A esse respeito, seria melhor usar uma terminologia diferente e falar não sobre os vivos e mortos, mas sobre aqueles que são chamados vivos e aqueles que são chamados de falecidos. Pois, na verdade, ambos são estados de consciência, só que em formas diferentes. Abre parênteses, como no nosso exemplo, com vapor de água gelada, onde tudo é H2O. Fecha parênteses. A esse respeito, pode-se dizer que, de um certo ponto de vista, a ressurreição é um procedimento padrão que desenvolve um estado de consciência antes da vida. E é por isso que a ressurreição pode ser ensinada como qualquer procedimento padrão. Nos livros desta série, analisamos como é possível mudar o passado, o presente e o futuro com base no conhecimento das leis fundamentais da estrutura do mundo e de acordo com a tarefa de realizar a vida eterna. Na verdade, isso é apenas do ponto de vista da consciência comum acordada, ou seja, repito, a consciência que usa o modelo de espaço e tempo tridimensional. Apenas do ponto de vista dessa consciência, vidas passadas estiveram no passado, ou eventos passados desta vida foram no passado. O presente existe no presente e o futuro existirá no futuro. De fato, ou melhor, para uma pessoa com um estado superior de consciência,
O passado, o presente e o futuro existem simultaneamente, ou, em outras palavras, estão em um estado estático. Abre parênteses, lembre-se dos pontos. Entre aspas, e ele jurou que não haverá mais tempo. Fecham aspas e parênteses. É por isso que uma pessoa do passado pode ser transferida para o presente. Eu vou repetir porque ele colocou entre aspas. É por isso que uma pessoa do passado, entre aspas, pode ser transferida para o presente, entre aspas. Ou seja, o falecido pode ser devolvido ao nosso mundo novamente. Ao mesmo tempo, o retornado não vê nada de especial e ainda mais incrível em seu retorno. Para ele, tudo isso é natural. Ele percebe essa transição da mesma forma que na vida comum uma pessoa percebe a transição para um estado normal de saúde após uma coriza ou gripe. Você pode ver isso conversando com alguém que voltou. Atualmente, são cada vez mais. Ele quer dizer aqui uma pessoa que voltou dos mortos, né? E aí diz, atualmente, são cada vez mais. É necessário dizer mais algumas palavras sobre a diferença entre duas abordagens para a compreensão do mundo. Uma delas é a abordagem de um cientista. A outra é a abordagem de uma pessoa que desenvolve um controle espiritual harmonioso da realidade, que pode ser caracterizado como visão interior. A primeira abordagem é bem conhecida de todos. Com base em observações e experimentos, os cientistas tentam ver por trás de fenômenos individuais, às vezes até à primeira vista, sem relação entre si, a coisa comum que os une. E, se bem-sucedida, estabelece-se uma lei que une vários fenômenos com uma única fórmula. Todos nós sabemos desde a escola que as leis de Newton, segundo as quais você pode calcular o movimento de uma bola de futebol e o voo de um avião e o movimento do sistema. Desculpa, vou ler de novo. Todos nós sabemos desde a escola sobre as leis de Newton, segundo as quais você pode calcular o movimento de uma bola de futebol e o voo de um avião e o movimento dos planetas do sistema solar. Em seu trabalho, os cientistas usam dispositivos criados em laboratórios e fábricas. E o aperfeiçoamento dos dispositivos possibilita a obtenção de novas informações. A segunda abordagem para compreender o mundo é completamente diferente. Nesse caso, uma pessoa não usa dispositivos feitos em laboratórios ou fábricas, ou seja, dispositivos criados artificialmente. Não, ela usa um dispositivo criado pelo Senhor Deus, seu próprio organismo. É com esse dispositivo, entre aspas, que o trabalho vai acontecer. E pode dizer, desde já, que todos os livros desta série são baseados nessa segunda abordagem. E, como veremos mais adiante, essa abordagem deve ser a primeira e principal. No entanto, já se pode dizer que a prova disso é a necessidade de superar a ameaça existente de destruição global e estabelecer controle espiritual sobre o desenvolvimento da tecnologia. Pois é claro que o contínuo desenvolvimento cumulativo de sistemas técnicos pode se tornar perigoso se eles não forem baseados no controle
através da consciência humana. Uma vez que é a consciência que se desenvolve harmoniosamente, simultaneamente, com o desenvolvimento de todo o mundo. Os cientistas que trabalham na vanguarda da ciência sabem bem que, para explicar os fenômenos deste mundo, é necessário criar teorias que utilizem espaços multidimensionais, ou seja, espaços com mais de 3 dimensões. E os cientistas não só entendem isso, como o fazem. No entanto, se eles não conseguem perceber tais espaços, isso imediatamente os limitará significativamente. Portanto, aqui, como em outros lugares, a tarefa é, de alguma forma, livrar-se das limitações de nossa percepção atual. Mas a questão toda é como fazer isso. Essa questão é enfrentada por todas as pessoas, independentemente do tipo de sua atividade. Esta é, em geral, uma das questões-chave. Já disse que mudar o estado de consciência e ascender a estados de consciência cada vez mais elevados é a tarefa mais importante que o homem enfrenta. O que exatamente uma pessoa precisa para fazer seu desenvolvimento e, acima de tudo, para o desenvolvimento de sua consciência é um grande tópico à parte e encontrará um lugar nesta série. Mas para que você comece a mudar seu corpo agora mesmo, e comece a coordenar seu trabalho com o pulso do universo, no final do livro, no apêndice, há exercícios para cada dia do mês. Fazê-los pode levar apenas alguns minutos por dia, mas o resultado será tangível, porque em cada dia específico do mês, eles oferecem atividades que são mais adequadas para aquele dia específico. Portanto, proporcionam a máxima eficiência com o mínimo de esforço e tempo. Ele está falando do livro de exercícios diários, como eu falei quando eu comecei a ler a introdução. Aquele livro de exercícios para cada dia do mês faz parte do livro da ressurreição. Encontramos a importância de mudar nosso estado de consciência a cada passo da vida. A vida nos coloca essa questão diante de nós repetidas vezes. Imagine que você está em um parque e, de repente, vê uma rosa florescendo na sua frente. Você vê as cores incríveis das pétalas delicadas, sente o aroma delicado exudado pela flor e talvez uma gota de água na pétala brilha ao sol após a chuva. Você contempla essa beleza divina e essa beleza e essa fragrância te fascinam. Você sente uma vida diferente ao seu lado. Você quer entendê-la. Mas como fazer isso? Você sente que a resposta está em algum lugar próximo. Você sente isso com todo o seu ser. Mas, ao mesmo tempo, parece que está faltando alguma coisa. A flor está muito perto, está à sua frente, mas é como se uma barreira invisível o separasse dela. A resposta vem para você. Você sente, mas como se estivesse em uma língua diferente. Parece que você não pode romper algo. E fica a pergunta: como saber o que é uma rosa? Voltemos-nos para a ciência. A ciência pode fazer uma análise química de uma flor, estabelecer a porcentagem de elementos químicos individuais nela,
estudar os processos que ocorrem nos tecidos da flor e muito mais. Mas o conhecimento de todas essas porcentagens e tipos de processos não nos ajudará a realmente conhecer e entender e sentir o que é uma linda flor viva e perfumada. E aí surge novamente a pergunta: como fazer isso? Como saber o que é uma rosa? E é possível fazê-lo? Acontece que é possível, mas só há uma maneira de fazer isso, e este método é o seguinte: para saber o que é uma rosa, você precisa se tornar uma rosa. Precisamos nos fundir com ela, pelo menos por um momento. E isso é possível, mas apenas, é claro, em um estado mais elevado de consciência. E esta é a forma de compreender o mundo, que é a principal, deve ser a principal. Preste atenção. Para adquirir conhecimento nesse caminho, você não precisa cortar uma flor, não precisa matá-la. Esta é uma tecnologia fundamentalmente diferente para a obtenção de conhecimento. É a aquisição de conhecimento sem destruição. Vamos fazer uma pequena digressão. Acabamos de falar sobre o fato de que, em um estado superior de consciência, uma percepção completamente diferente do mundo é possível. Deve-se ter em mente, no entanto, que o estado em que geralmente nos encontramos não permanece o mesmo o tempo todo. A simples observação de si mesmo revela isso muito rapidamente. Lembre-se de que sua percepção de algum evento repetido, lembre-se de seus sentimentos. Você vai lembrar que a percepção nem sempre foi a mesma. As impressões eram diferentes. Todos nós temos essa experiência. Às vezes, a percepção acontece como se estivesse em uma névoa. E, às vezes, a névoa parece se dissipar. E a percepção se torna mais clara, mais aguda. Notamos que esse evento ou essa pessoa, de repente, nos excita muito mais desta vez hoje. Tudo isso tudo isso se deve, em grande parte, ao fato de que quase nunca estamos no mesmo estado de consciência. Ela está constantemente mudando dentro de certos limites, correspondentes ao nível de nosso desenvolvimento no momento. E quando experimentamos estados especiais, estados de euforia, um sentimento de plenitude de vida, de estar cheio de alegria e felicidade, tudo isso são sinais de um estado de consciência mais elevado em comparação com o nosso estado habitual. E esses são muitas vezes os momentos que são lembrados, às vezes por toda a vida. Claro que pode acontecer de nosso estado habitual haja de repente uma saída para um estado suficientemente alto de consciência. E então uma pessoa experimentará algo como iluminação, felicidade, alegria ilimitada de ser. Mas esse estado não pode ser descrito em palavras, deve ser experimentado por si mesmo. Com a aspiração espiritual correta, a compreensão correta e a prática regular correta, é possível alcançar que esses estados superiores de consciência estarão sempre com você. As questões
que discutimos também podem ser abordadas de um ângulo ligeiramente diferente. Imagine que na sua prateleira no armário ou no sótão, você encontra uma lupa que você já colocou lá. Ela ficou lá por muito tempo e, portanto, estava coberta com uma espécie de camada de poeira. Você sai de casa para o quintal e, de repente, vê uma formiga rastejando pelo caminho. Você quer ver melhor, se abaixa, mas ainda é difícil de ver. A formiga é muito pequena. E aí você lembra que tem uma lupa nas mãos. Você a aproxima da formiga, começa a distinguir vagamente alguns detalhes, mas mesmo assim não há melhora significativa. Então, você pode abordar esse assunto cientificamente. Você pode começar a aproximar o vidro da formiga e afastá-lo, analisando as mudanças na imagem observada. Você pode começar a olhar para a formiga de diferentes ângulos, mudando sua posição. Você pode desenvolver algoritmos mais complexos de ações e introduzir processamento de dados estatísticos. Em suma, você pode implantar um programa sério de pesquisa científica. Mas você pode fazer o contrário. Você pode pegar um pano limpo e limpar o vidro. E então, sem algoritmos e processamento estatístico de dados, veremos imediatamente a formiga de forma clara. Conseguimos alcançar o resultado desejado de forma rápida e fácil, pois fizemos o principal: melhoramos o aparelho que usamos nas observações. Então, para avançar com sucesso no caminho da compreensão do mundo, antes de tudo, é necessário melhorar nossa percepção. É necessário mudar o estado do nosso corpo, por exemplo. É necessário tornar o trabalho do cérebro mais perfeito, embora uma mudança em até mesmo uma célula possa mudar o estado de todo o organismo. E então surge a questão cardinal: como alcançar tal mudança? Como ela poderia ser feita? Existem muitos métodos para atingir esse objetivo, mas um dos mais simples e, ao mesmo tempo, eficaz é a meditação. Como resultado da meditação regular, há uma mudança fundamental no trabalho do cérebro. Gradualmente, mais e mais partes do cérebro começam a trabalhar em conjunto. Isso é confirmado por estudos científicos realizados usando eletroencefalogramas. Eletroencefalogramas foram usados para estudar o efeito da meditação sobre a natureza das ondas cerebrais em diferentes partes do cérebro. O estudo tem mostrado que, à medida que você progride na prática da meditação, áreas cada vez maiores do cérebro começam a trabalhar em conjunto. E quando uma pessoa domina totalmente essa prática, todo o cérebro começa a trabalhar em conjunto. Usando a linguagem da física, podemos dizer que o cérebro humano começou a trabalhar de forma coerente. Todo mundo sabe a revolução na ciência e na tecnologia que a criação do laser fez. O trabalho de pesquisa nesta área recebeu o Prêmio Nobel de Física. A essência desses trabalhos reside no fato de que, pela primeira vez, foi possível criar radiação coerente e estabelecer os princípios de sua produção. E é a coerência da radiação laser que explica todas as suas propriedades únicas e marcantes. Da mesma forma, quando uma pessoa, como resultado de uma determinada prática, consegue que seu cérebro comece a trabalhar de forma coerente, ela coloca as mãos em uma ferramenta qualitativamente diferente.
E, como no caso do laser, é o modo coerente do cérebro que leva ao surgimento de habilidades e capacidades fundamentalmente novas. Passamos uma observação importante. Nesses experimentos, o objetivo era estabelecer como a meditação muda o trabalho do cérebro, e é por isso que foi mencionada acima. No entanto, de fato, ao praticar a meditação, há uma mudança no trabalho, não só do cérebro, mas também de todo o corpo, cada uma de suas células. Assim, se fizermos uma analogia com o laser e levarmos em conta que um organismo vivo é comparado a um laser, podemos entender que, embora a diferença nas propriedades da radiação laser e das fontes de luz comum seja extraordinariamente grande, a diferença no trabalho do corpo após dominar a meditação é incomensuravelmente maior. Na verdade, essa diferença é tão grande que uma pessoa realmente passa para outro nível de ser, pois deve-se ter em mente que o corpo humano é um sistema capaz de autoaperfeiçoamento ilimitado, e é difícil sequer imaginar todas as possibilidades desse sistema. E mais uma observação. Quando digo que a meditação é um dos métodos de mudar o estado do corpo, deve-se ter em mente que a meditação em si pode ser muito diversa. Existem muitos tipos de meditação. A oração, por exemplo, é essencialmente uma forma de meditação. Ao mesmo tempo, é claro, a oração, como qualquer meditação verdadeira, deve ser espiritual. Na tradição cristã, em particular, é conhecida a chamada oração mental. Uma oração de alto nível espiritual, na qual a consciência é mantida na área do coração e que é muito eficaz para entrar em estados superiores de consciência. Transições rápidas para estados superiores de consciência podem ser realizadas por várias concentrações. Ao realizar concentrações, a meditação pode ser parte integrante desse processo. Para descobrir a condição dos órgãos internos do paciente, os médicos usam dispositivos e, portanto, enviam o paciente, por exemplo, para diagnósticos de raio-x ou ultrassom. Uma pessoa com uma visão interior desenvolvida age de forma diferente. Ela usa o próprio corpo como dispositivo. Ela muda seu corpo para o modo desejado de operação e vê todos os órgãos internos do paciente com a ajuda da clarividência. Com a ajuda da clarividência, você pode não só ver os órgãos internos, mas também descobrir seu propósito, bem como os métodos de restauração. Além disso, a resposta com a ajuda da clarividência é instantânea. Aqui, como na abordagem científica, não há necessidade de realizar experimentos, acumular dados, analisá-los, procurar as leis da dimensionalidade e assim por diante. Todas essas ações são realmente feitas para obter uma resposta. Mas a resposta, na verdade, já está em algum lugar. Ela existe em algum lugar. Você só precisa vê-la. De fato, digamos, por exemplo, que estamos interessados em um órgão como o apêndice e queremos saber a sua finalidade. É claro que a natureza sabe o seu propósito. Portanto, a resposta já está lá. Você só precisa estender a mão e vê-la. E isso pode ser feito com a ajuda da clarividência.
A clarividência é uma forma universal de acessar a informação. Com que essa aquisição de informações poderia ser comparada? Na verdade, algo semelhante já existe em nossa vida moderna. Esta é a internet global. Com a ajuda desta rede, você pode obter qualquer informação disponível nela e de qualquer lugar do mundo. Então, acontece que existe algo como a rede cósmica, a rede do universo, onde há dados sobre tudo em geral. Neste caso, uma pessoa pode ser comparada a um operador. A clarividência é, então, uma maneira de o operador entrar na rede cósmica com uma consulta. A clarividência é, então, uma maneira de o operador entrar na rede cósmica com uma consulta. E a velocidade de ação lá é tão grande que a resposta é dada instantaneamente. Gostaria de observar que, em vez da rede espacial, de fato, é melhor falar de um campo de informação universal. Uma questão interessante surge aqui. Como são feitas as descobertas? Descobertas e às vezes marcantes são feitas em diferentes áreas da vida. Em primeiro lugar, isso pode ser visto no exemplo da ciência, mas em outras áreas, é claro, elas também estão lá. Por exemplo, alguma mudança no processo tecnológico em uma fábrica ou na sociedade. Isso geralmente é um dos fenômenos da nossa vida, embora a maneira mais óbvia de fazer descobertas possa ser vista, talvez, no exemplo da ciência. Surge então a pergunta: o que pode ser dito do ponto de vista em questão sobre as descobertas de pessoas que não possuem clarividência? O que pode ser dito do ponto de vista em questão sobre as descobertas de pessoas que não possuem clarividência? Quando uma pessoa vem com uma ideia brilhante e ela faz uma descoberta, então esse pensamento, essa resposta, a sua busca vem, é claro, do mesmo banco de dados, do banco de dados da rede cósmica. De certa forma, essa resposta não lhe chega por acaso, não por acaso, no sentido de que muitas vezes é o resultado de muitos anos de busca e trabalho árduo. Mas você nunca pode dizer quando a resposta virá ou se ela virá. Então, temos que admitir que esse avanço para o banco de dados, infelizmente, ainda é acidental, porque não é controlável, não é manejável. A seguinte comparação pode ser feita. Suponhamos que haja duas pessoas que precisem de água. Uma delas junta as palmas das mãos, estende os braços para a frente e fica de pé, esperando a chuva cair para pegar um pouco de água. A outra sabe da existência de uma rede de abastecimento de água. Além disso, ela sabe como usá-la. Então, quando ela precisa de água, ela só vai até a torneira e liga. E ela leva um copo de água, ou um balde, ou um tanque inteiro, tanto quanto ela precisa. Por isso, é preciso conhecer o procedimento padrão de acesso às informações. O fato é que há muitas perguntas e há poucos avanços aleatórios para respostas. Se tomarmos, por exemplo, a questão acima mencionada da nomeação do apêndice, então tal avanço ainda não ocorreu aqui, como em inúmeros outros casos. Uma observação importante deve ser feita para o que precede. Para maior clareza, comparei o uso da clarividência com a entrada na rede cósmica, na qual você pode encontrar a resposta para qualquer pergunta de nosso interesse. Essa comparação reflete mais o lado externo do fenômeno, não reflete sua verdadeira profundidade, sua multivariância e, por isso,
é necessário fazer alguns esclarecimentos. Ou seja, é possível, é claro, como foi dito, entrar na rede cósmica geral com um pedido de obter informações, mas você pode fazer o contrário. As informações podem ser retiradas diretamente do local onde o transmissor que fornece essas informações está localizado. Além disso, e isso é muito importante, a informação já existe no status do questionador, ou seja, na forma de conhecimento direto, quando ainda está de forma não decifrada, ou seja, ainda não estando consciente de uma pessoa, já determina seu comportamento. Para que essas informações sejam imediatamente percebidas e usadas por uma pessoa conscientemente para determinar o curso da ação, é necessário um alto nível de desenvolvimento da consciência, e esse é justamente o objetivo que já mencionei. Acima, mencionei o problema do apêndice. Vamos considerar essa questão com um pouco mais de detalhes. A ciência moderna, repito, ainda não sabe o que é o apêndice e qual a sua finalidade. E com a ajuda da clarividência, você pode descobrir tudo sobre o apêndice. Acontece que este é um órgão importante, tem várias funções. Uma delas é a seguinte: o apêndice reflete a projeção do hemisfério esquerdo do cérebro para o direito através do sistema imunológico do corpo. E um dos propósitos do apêndice é manter o equilíbrio desses sistemas. Quando o apêndice é removido, a função do reparo de reserva do sistema imunológico é enfraquecida. Nesse caso, o sistema imunológico para a reprodução deve ser refletido já dentro do hemisfério esquerdo ou direito, o que causa uma carga no cérebro e leva a um aumento da pressão intracraniana e outras consequências indesejáveis. Assim, o apêndice nos aparece sob uma luz completamente diferente. Além disso, estamos abrindo pela primeira vez. Coisas incríveis podem ser ditas sobre outros órgãos, por exemplo, a glândula pituitária. No quarto capítulo, falaremos sobre a nova medicina, a medicina do futuro e a medicina do presente. No coração desta medicina está a prática da ressurreição. É a prática da ressurreição que determina os princípios da nova medicina e, sobretudo, o princípio da reconstrução completa da matéria. Este novo medicamento já começou a resolver a sua principal tarefa. Essa tarefa é imortalidade. Em um dos livros desta série, falaremos também sobre numerologia, cálculo simbólico. O fato é que essa ciência pode ser usada para analisar situações específicas e para prever. Por exemplo, quando eu, usando clarividência, dou uma conclusão sobre a condição da aeronave com base em seu número de cauda, vejo que os números estão associados a falhas específicas. Portanto, a numerologia permite analisar a situação. Uma pessoa que não estudou a numerologia especificamente não entende como os números comuns que ela conhece da aritmética escolar podem estar relacionados a eventos da vida real. Para ela, isso é um mistério. Ela não vê a conexão. Vamos entender qual é a conexão aqui e como usar a numerologia no dia a dia. Outro tema interessante é a vida dos animais e das aves.
Desde a infância, observamos como os pássaros voam de galho em galho, de árvore em árvore. Admiramos a facilidade e a forma com que o fazem, ou a forma como voam alto no céu. No entanto, há muitas coisas inesperadas no voo dos pássaros. A ciência, por exemplo, ainda não sabe que as aves voam apenas parcialmente devido ao bater das asas. Em seu voo, a antigravidade que eles criam desempenha um papel significativo. Que elas criam, né? As aves. Em seu voo, a antigravidade que elas criam desempenha um papel significativo. Um pombo, por exemplo, tem 10 vezes menos gravidade na cabeça do que na ponta da cauda, ou seja, é capaz de distribuir a gravidade e por isso surge uma dinâmica de voo diferente. Em diferentes aves, a mudança na gravidade e sua distribuição por todo o corpo ocorre de maneiras diferentes. E mesmo o voo pode ser realizado com base em outro princípio. Por exemplo, a coruja, uma ave noturna, tem um princípio de voo diferente das aves que voam durante o dia. O mais interessante é o caso da águia. Ela também tem a capacidade de criar antigravidade, mas também tem a capacidade de desmaterializar. Se você observar a águia, quando ela vai para o ataque, parece que uma pequena bola redonda está voando. Você pensaria que ela tinha ficado tão pequena porque tinha encolhido tanto. Deve-se levar em conta, no entanto, que uma águia pode mudar seu volume várias vezes. Portanto, isso não é compressão, embora a compressão, é claro, também esteja presente. Mas a principal diminuição de volume se deve à desmaterialização de algumas partes do corpo. A águia também pode mudar a forma do corpo dependendo da tarefa que enfrenta. Em termos de habilidades, apenas o falcão está parcialmente perto da águia. A águia tem outras habilidades incríveis sobre as quais falaremos no livro correspondente. Não é por acaso que povos primitivos ao redor do mundo associaram a imagem da águia ao Criador. Também não é por acaso que a imagem da águia pode ser vista nos brasões de vários estados. Vemos a imagem da águia no brasão de armas da Rússia. Neste caso, é uma águia de 2 cabeças. Uma águia com 2 cabeças é sinal de um futuro próspero, estável. Em outros livros, também consideraremos fenômenos como levitação, materialização e desmaterialização, telepatia, telecinese, teletransporte e outros. Durante muito tempo, esses fenômenos foram mistérios. É hora de dar respostas a eles. Em geral, a humanidade se aproximou de uma etapa qualitativamente nova de seu desenvolvimento. A não morte dos vivos e a ressurreição daqueles que faleceram estão na ordem do dia. E essa questão não é mais teórica, mas prática. Agora é finalmente uma realidade viva. A realidade viva da salvação real de todos. E observemos que os fatos da ressurreição provam a recuperabilidade da matéria, que, por sua vez, fala da inconveniência e ilógica de qualquer destruição. Na era de acumulação de armas de destruição em massa, a prática da ressurreição é um método de salvação, indica um caminho alternativo para o desenvolvimento da civilização.
O desenvolvimento de mecanismos de regeneração, mecanismos de restauração permitirá começar a resolver os problemas da criação sem destruição. O princípio da restauração pode ser facilmente estendido a todas as esferas da atividade humana. Também pode servir de base para o desenvolvimento do pensamento criativo nas gerações futuras. Qualquer ambiente, dito agressivo com essa abordagem pode ser transformado, e na transformação pode atuar como um elemento não agressivo do ambiente primário. Como resultado, é possível encontrar uma estratégia eficaz de comportamento que evite um desastre ambiental e garanta um maior desenvolvimento sem destruir o meio ambiente. Pois deve-se ter em mente que a ressurreição é, de fato, o controle de todo o espaço externo. Uma maior harmonia com o meio ambiente pode ser alcançada criando, por exemplo, materiais que não se desgastem ou máquinas que não exijam recursos adicionais significativos quando utilizadas. E tudo isso é absolutamente real. O mesmo acontece com a ressurreição. E está tudo em nossas mãos. E devemos sempre lembrar de uma verdade muito simples. Uma pessoa nasce para a alegria, felicidade e uma vida plena e sem fim. Eu vou repetir, porque com essas palavras nós encerramos o vídeo de hoje. Devemos sempre lembrar de uma verdade muito simples. Uma pessoa nasce para a alegria, felicidade e uma vida plena e sem fim. E por hoje nós concluímos a leitura. Nos veremos no próximo vídeo com o capítulo 1 do vídeo do livro da ressurreição. Até a próxima.